Muito bom esse momento, né? Muito bom a gente estar na presença de Deus. Muito bom a gente ter esses momentos de intimidade. E às vezes a gente acha que não, o que a gente vai falar aqui é totalmente diferente, mas não é diferente. A gente vai continuar falando sobre a palavra de Deus, a gente vai continuar falando sobre princípios do que Deus tem para a gente aqui em terra, aqui em vida. O pastor Flávio, ele falou muito com a gente nessas 3 semanas, e ele é muito bacana um ponto que ele levantou. A Bíblia, ela fala mais de 2.300 vezes sobre a temática de dinheiro. E foi uma reunião que a gente teve, eu, o Lucas, o pastor Flávio e os meninos também. A gente falou assim, cara, em janeiro a gente vai encorajar a galera, a gente vai colocar a galera para cima, para a galera entender um pouco sobre tudo isso, como que funciona dentro do reino de Deus, como que funciona a questão de prosperidade. O pastor Flávio falou muito sobre isso, como que funciona as chaves para a gente destravar tudo isso. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui. Eu vou falar um pouquinho, o Lucas vai falar um pouquinho, e a gente vai abrir para perguntas sobre a mesma temática, né? Assistente de palco aqui, a gente tem. E a ideia é ser um bate-papo muito dinâmico e bem rápido para a gente poder conversar muita coisa. Amém? Algumas coisinhas para a gente como é que eu vou falar? Para a gente ter uma base, né? Para a gente ter um embasamento, né? Para ter a gente dá o pontapé inicial. Exato. Primeiro, a gente gostaria de desejar boa noite a todos. Amém? Todos bem? Graças a Deus. Quantos foram impactados aqui pela presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. O Samuel tem isso, né? Tem que falar com o pessoal, interagir. Hoje o nosso bate-papo aqui é muito mais dinâmico, uma questão. A gente vai compartilhar um pouco do nosso testemunho de vida, né? E também vai falar um pouco sobre esses 3 pontos: Bíblia, finanças e empreendedorismo, que são pontos que a gente está abordando desde o início de janeiro, né? Então, muito do que o Samuel falou aqui, o pastor Flávio já tem trazido muitas coisas. Quantos aprenderam alguma coisa aqui com as palavras do pastor? Estiveram aqui todos os sábados, né? Bonitinho. Vamos colocar em prática agora, e eu creio que 2023 vai ser muito diferente para cada um que está aqui nessa noite. Amém? É só para quebrar o gelo com a galera. Sim. Assim. Obrigado, cara. o Lucas, ele é um cara muito mais político, ele é um cara mais... Político. Vamos candidatar. Ele é o nosso vereador. Eu chamo ele carinhosamente de Pastor Lúcio, mas isso deixa para lá. Porque, para quem não sabe, a gente tem a pastora Lúcia aqui, que organiza toda a igreja, e o Lucas é o nosso pastor Lúcio, entendeu? Ele é aquele cara que tem o toque, assim, não tem que estar mais para lá. Mas, enfim. A Bíblia fala, eu vou elencar alguns provérbios que falam algumas chaves para a gente poder discutir sobre finanças à luz da Bíblia. Provérbios 13, 11, se alguém quiser abrir, fique à vontade. Vai falar que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Cara, se Salomão está falando isso lá no Velho Testamento, e quem sou eu para discutir com ele, o cara que foi que teve o maior reino de Israel? Então, o cara que teve o maior reino de Israel está falando que eu tenho que ganhar dinheiro honestamente e, além disso, o dinheiro ganho honestamente se ajunta aos poucos e você terá cada vez mais. E a Bíblia, ela é muito ampla. Muitas vezes a gente se perde na nossa realidade de achar que não, é só
ganhar dinheiro, trabalhar, não sei o quê, papapá. Mas a Bíblia, ela vai falar, eu vou abrir aqui com vocês, de uma outra temática muito forte, que é você deixar e você entregar os dízimos na casa do Senhor. Se você for em Provérbios, a gente discutiu com os meninos ano passado, a Ana Clara comentou com o pessoal aqui mais cedo sobre o discipulado. A gente tem um discipulado com os meninos, e ano passado a gente falou sobre Provérbios. Esse aqui foi um deles que eu separei para a gente não se delongar muito, mas participem, gente. É um merchan aqui do discipulado, que a gente vai discutindo sobre a Bíblia, a gente vai discutindo sobre os versículos, é muito bacana. E a Bíblia, ela vai ser muito clara quando ela fala com a gente sobre deixar as ofertas e deixar o dinheiro na casa do Senhor. Como a gente vai falar sobre dinheiro, a gente está falando sobre dinheiro, e a gente está falando de dinheiro na igreja, não tem como eu começar de outra maneira a não ser falando de Malaquias 3:10. Muitas vezes a gente está tão acostumado com esse texto, né? Os pastores leem e tal, do texto, e a gente fica... Eu vou começar do 8. Aliás, mentira, eu vou começar do 7. 7 na parte B. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias 3, no finalzinho do 7 aqui. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Aí no versículo 8. Pode um homem roubar de Deus? Essa pergunta é muito interessante, que não tem como a gente roubar de Deus, né? Porque eu acho que não. Na verdade, implicitamente tem como. Sim, né? Mas vamos colocar na lógica humana. Deus que sabe de tudo, que tem tudo, como que eu vou roubar de Deus? É ilógico essa pergunta. Só que ele fala assim, contudo, por mais absurdo que seja, por mais louco que seja, ele continua falando assim, contudo, vocês estão me roubando. Então, nós estamos roubando a Deus. Quando que a gente não rouba a Deus? Ele fala assim, e ainda me perguntam, como estamos te roubando? A gente ainda é irônico, né? Nos dízimos e nas ofertas. Samuel, que coisa chata. Por que você está falando de dízimo e oferta? A oferta já passou. Cara, eu falo de dízimo e oferta porque é princípio bíblico. O dízimo, a palavra já fala, é a 10ª parte. Eu entrego o dízimo, eu não dou o dízimo, eu entrego o dízimo em alegria. Samuel, por que você está falando isso? Isso é muito louco. Não faz sentido isso. Você recebe um negócio, a igreja está te roubando. A igreja está te roubando. Eles querem 10% da sua parte, porque para o pastor ficar mais rico, enfim, esse é o argumento que quem não está na igreja ouve todos os dias, e quem está na igreja também ouve todos os dias. Cara, para que você dá o dízimo? Ah, não, o pastor está te roubando, ele vai pegar esse dinheiro seu, para que você... Cara, eu não dou esse dinheiro para o pastor. Eu dou esse dinheiro em gratidão a Deus. E aí, Samuel, para que vai servir esse dinheiro? Aí eu vou para o 10. A Bíblia vai ser muito bem clara, eu estou dando dinheiro aqui na igreja, eu estou entregando meu dízimo e as minhas ofertas para um motivo. E esse motivo ele é extremamente físico. E ele é extremamente simples de entender. Tragam o dízimo, versículo 10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Então, já estava lendo depois, né? Mas para que serve? Para a manutenção da casa do Senhor. Ah, cara, para que serve essa oferta que eu dei aqui agora? Dei há 20 minutos. Para que serve essa oferta? Cara, essa oferta serve para a manutenção da casa do Senhor.
serve para ter um telão mais bonito, serve para ter um som mais legal, serve para a gente ter uma estrutura melhor, serve para a gente, toda a oferta aqui na catedral, toda a oferta na ceia, ela é enviada para a África, então serve para a gente enviar missionários, serve para a gente manter a casa do Senhor. Isso é muito simples. E aí, Malaquias, ele ainda fala um negócio mais sério ainda, né? Não é só eu entregar dízimos e ofertas na casa do Senhor. É o único lugar na Bíblia que vai falar assim... Não, mentira, tem mais um lugar que fala na Bíblia. Vai falar aqui que, ó... Cara, eu entreguei meus dízimos e a minha oferta. E ele vai falar assim, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Cara, isso é muito forte. Essa questão aí das ofertas, de ofertar na casa do Senhor e fazer prova de Deus, isso é muito real, gente. Isso é muito real. Eu mesmo já fiz muito disso. Muito, muito. E às vezes a gente começa a pensar que a gente está ouvindo todo dia. Faz um teste, coloca a prova. A própria palavra pede para você fazer prova de Deus. E se às vezes você se encontra numa situação que eu vou compartilhar um pouco mais à frente, você não tinha condições de ofertar a Deus, no mercado financeiro a gente diz que hoje o tempo é o nosso maior ativo. E para Deus também o nosso tempo é muito valioso. Oferte o seu trabalho para Deus. Oferte a sua vida para Deus. Isso tem muito valor. Isso tem muito valor. E Deus, ele é capaz de fazer coisas incríveis, incríveis, através do simples ato de você ofertar na casa de Deus. E entenda que a oferta, quando a gente fala, não se limita só a valores, só a dinheiro. Não se limita a isso. O dinheiro, ele é consequência. Ele é consequência do que você oferta para Deus no altar. E é muito disso. Façam prova de Deus, façam teste. Essa semana, façam um teste com Deus. Façam prova de Deus. Ore para Deus, diga, Senhor, a oferta que eu entreguei aqui no altar, me mostra quem Tu és na minha vida. Aquela porta que eu estou precisando, aquilo que eu estou necessitando. Cara, faz um sacrifício para Deus. Se você não tem nada para ofertar, oferte o seu tempo. Oferte a sua vida. Oferte o seu trabalho. Deus, ele vai aceitar. Tanto é que lá atrás, nos tempos antigos, as pessoas ofertavam o que eles tinham, né? Então era um animal, era casa, era terreno, era alguma coisa que eles tinham, eles iam e ofertavam, entregavam. Então, nós todos temos ativos para ofertar. Desde quem tinha mais condição, ofertava um boi, um novilho, né? E quem não tinha condição, a Bíblia é muito clara e fala assim, oferte uma pomba. Uhum. E é o que tem lá. E nesse mesmo sentido que o Lucas falou, é bom você fazer essa prova de Deus e você, cara, anote-se em algum lugar. Anote-se em algum lugar. Porque vai acontecer o retorno. E o versículo continua falando. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Cara, isso é muito incrível. A prosperidade, o pastor Flávio falou muito sobre isso, e o pastor Salmo também fala muito sobre isso, que a prosperidade é a ausência de necessidade. E o ano do avivamento, e teve um ano que foi muito debatido aqui, não me lembro quantos anos atrás, mas foi o ano do transbordar. E isso aqui é o transbordar, né? Transbordar é que você não vai ter para onde guardar. Samuel, mas para que você não vai ter onde guardar? Para que Deus vai te dar tantas bênçãos que você nem vai ter onde guardar? E a Bíblia é muito clara nesse sentido também. Se você for em alguns provérbios, se você for em Provérbios 21:13, vai falar, para que serve isso? Para você dar aos outros. Para você distribuir, para você continuar o reino aqui. O reino é sobre dar. E isso é muito
a Bíblia é muito enfática sobre isso. Depois separem lá, Provérbios 21, 13. Nesse mesmo sentido, então vamos trazer um pouco mais para a nossa prática, né? Prática, assim, mentira. Vamos trazer um pouco mais da realidade. Cara, o que vocês vão falar, o que vocês acreditam? A gente se embasou na Bíblia. O que a gente precisa para falar sobre dinheiro? A gente está aqui com um assessor de investimentos, caso vocês precisem. Ele passa o código dele aqui. Engraçado que ele também é assessor de investimentos. Não, mas eu não exerço a profissão. Mas podem não falar praticante. com ele. Mas esse é o cara que vocês vão falar com ele. É o Henrique cara também, que aqui, entende. Henricão também. Vai sair com a corda daqui uns dias também. Recebe. Name of Jesus. Oxi. O que a gente entende como... O Lucas vai falar um pouco melhor sobre isso. E quando a gente abrir, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas o que a gente entende como uma vida financeira, né? Saudável, né? Primeiro, vamos lá. Você fez tudo que eu acabei de falar aqui. Você está dizimando, você está ofertando na casa de Deus. E é muito interessante isso, porque a oferta ela tem que ser em gratidão. Não adianta nada você ofertar amarrado. Não sei o que. Assim, é claro que algumas ofertas elas doem, né? Eu não vou mentir que essa é a oferta que tem maior sacrifício. Não. Mas aí você tem que prestar atenção onde está seu coração. Exato. Não significa que a oferta, pelo fato da oferta não doer, que você tem que dar em gratidão. Teve muitos propósitos que eu fiz com Deus. A Ana sabe, todas as ofertas... A Nana sabe. Todas as ofertas que eu dou maior, eu falo com ela e ela fala assim, Samuel, você tem certeza? Aí eu falo assim, cara... Vamos trabalhar a fé, né, no próximo semestre. Não, mas porque são coisas que a gente compartilha, e é normal a gente compartilhar isso. E foram todos esses momentos que o Lucas falou, cara, doeu, mas eu dei em gratidão. Eu cheguei lá e falei assim, simbolicamente, né? Eu dei em gratidão, eu cheguei lá e foi em gratidão, porque eu acredito, principalmente, teve uma oferta em janeiro do ano passado, que Deus me falou comigo semana passada, falei, cara, eu te respondi sobre aquela oferta do ano passado. E eu lembro muito bem que, tipo, mano, ela doeu demais, mano. Eu não tava sobrando, não tava, foi um valor muito significativo para mim, e o Senhor falou assim, eu quero que você dê isso, porque eu vou te abençoar em cima disso. É um ato de fé, você não está vendo. E dentro do reino de Deus, eu acredito que é o maior investimento que você pode fazer. A gente vai falar sobre investimento aqui, a gente vai falar sobre ação, renda fixa, se der tempo, né? Vai dar tempo. Mas o maior investimento que você pode dar é aqui na casa do Senhor. Amém? Amém. Amém, gente. Vamos aplaudir o Samuel, gente. Amém. Glória a Deus. Gente, eu queria falar sobre algo, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, pegando aí da parte financeira, sobre a Bíblia, sobre guardar dinheiro, sobre finanças, enfim. Esse ano, eu fiz um planejamento para mim e eu trouxe para vocês aqui a respeito disso. Quantos milhões? Cara, eu quero ficar milionário. Aí sim. Essa é a intenção. Mas, assim, eu trouxe um planejamento para mostrar para vocês. Eu queria ter colocado ali no telão, mas eu acho que não vai dar. Sandro, vê se dá de fechar aqui a câmera no celular aqui. Vê se dá para fechar a câmera bem aqui, assim. Sandro, se você conseguir,
Você é um herói. Tá. Antes disso, qual que é a média de idade aqui do pessoal aqui? Quantos tem entre 20 e 25 anos? Levantem a mão. De 25 a 30. Olha lá. 30 acima. Uhul! Aí, ó, o Kilder lá, o tio Vandeir. Abaixo de 20, abaixo de 20. Ô, Vandeir, 50 acima. Porque o que eu vou trazer para vocês aqui? Como eu falei no início, o ativo que a gente tem de maior valor é o nosso tempo. Então, esses dias atrás, o carinha lá do Geração de Valor, que é dono da Wise, eu esqueci o nome dele aqui agora. Flávio Augusto. Ele estava falando sobre isso, e ele falou que o nosso maior ativo hoje é o tempo. Então, se você quer economizar dinheiro, você economiza primeiro o seu tempo. Porque, às vezes, algo que vai te custar um pouco mais, mas economizando o seu tempo, você vai ter tempo para gerar mais coisas. Então, você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, enfim. E morar perto do trabalho, ele estava falando sobre isso, sobre morar ao lado do trabalho. É um dos maiores investimentos que ele fez na vida. Morar ao lado do trabalho, morar perto de onde gira a sua vida, é a melhor alternativa que você faz hoje para ter um maior ganho, enfim. Isso é um exemplo bem vago sobre o que você pode fazer para gerir os seus investimentos e até mesmo onde você está investindo o seu tempo. Então, se você gasta muito tempo para chegar ao trabalho, às vezes compensa você olhar algo mais próximo, olhar algo mais perto, mesmo que custe mais caro, às vezes, mas você vai estar economizando o seu tempo e você consegue, nesse tempo que você está economizando, às vezes, gerar uma melhor qualidade de vida, ou então pegar um segundo trabalho, eu não sei. Enfim, eu estou fazendo isso hoje, né? Minha vida teve uma mudança muito grande agora no final do ano para cá. Minha mãe veio morar para cá e acabou que agora eu estou morando sozinho, e eu estou morando sozinho ao lado do meu trabalho. Então, ao lado do meu trabalho, eu tenho tempo para ir andando e logo eu tenho mais tempo para produzir. E eu senti que a minha produtividade no trabalho aumentou durante esse período. Isso é só um exemplo que eu estou dando sobre como investir o ativo tempo. Agora, trazendo isso para a igreja, para a nossa atividade como cristão, consequentemente, você tendo mais tempo, você vai ter tempo mais para investir na obra do Senhor também. Então, quanto tempo você tem dedicado das suas 24 horas diárias para Deus? Quanto tempo você tem dedicado das suas 24 horas, 24 vezes 7 vai dar o quê? Alguém que é bom de matemática aí? Eu sou bom com o comercial, com falar sobre tudo aí, desenvolver é bom. De cabeça aqui, de cabeça, 168, assim, hein? Nossa, de cabeça aí, cabeça aqui. 168 horas você tem durante a semana, né? Isso, nos meses comuns, você vai ter 672 horas. Quantas horas, em média, você gasta com Deus desse tempo? Se a gente fosse levar em consideração o dízimo, você teria que passar 67 horas com Deus, do seu tempo. 67 horas do seu tempo, você tem passado com Deus por mês? Se a gente for olhar para o princípio do dízimo, considerando que o tempo é um ativo, será que a gente tem dedicado Muito forte. Pelo menos 2 horas e 40 minutos, 2 horas,4 por dia do nosso tempo para Deus? Senão você está devendo Deus. Senão você está roubando a Deus, igual diz Malaquias. Então, é muito importante a gente parar para pensar nisso. Por quê? O retorno disso, quando a gente investe no mercado financeiro, se a gente investe em criptomoeda, a gente vai ter o retorno em criptomoeda. Se a gente investe em reais, a gente vai ter retorno em reais. Se a gente investe em dólar, a gente vai ter retorno em dólar. Agora, se você investe no reino, você vai ter retorno do reino. Amém? Então, eu acho que isso é bem melhor que eu os outros, acho que a gente poderia iniciar a nossa fala aqui sobre investimentos, falando sobre investir o seu tempo no reino. Porque como é que a gente investe no reino? Como é que a gente investe no reino? Através do nosso tempo, através do nosso ativo, estando aqui na casa de Deus, estando aqui na presença dele, mas não só aqui, lá fora,
falando de Deus para alguém, falando de Deus aonde você está. Eu perguntei a idade de vocês. Sandro, deu para fechar aqui? Só fazer uma outra observação aqui. Isso que o Lucas está falando, eu não sei quantos se lembram do ensino médio de vocês, ou quantos estão passando pelo ensino médio, mas o tempo ser o maior ativo é totalmente matemático isso. Alguém se lembra da forma do... Não vai se lembrar, né? Mas dos juros compostos, o tempo é o maior ativo. Por quê? Na fórmula dos juros compostos, se você fizer uma aplicação, o que importa? Se eu tivesse uma louça aqui, alguma coisa, mas você pode pesquisar na internet aí, fórmula de juros compostos, vai aparecer. O seu montante, ele vai ser igual ao capital, multiplicado pela 1 mais a taxa. Então, não, é 10% ao ano, tá, beleza, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então, se você pega um pouquinho de matemática, o que está sendo multiplicado, ele tem um peso sobre isso. Só que o que está sendo elevado, ele está sendo multiplicado várias vezes. Toda vez que você eleva, você multiplica várias vezes. Então, sempre que você tem algo elevado, então, por exemplo, vamos citar 3 vezes 3, 9, certo? 3 elevado a 3, 27. Então, o elevado é o mais importante, e ele é quem manda nessa equação. Então, se você... o exponencial é quem manda nessa equação. Então, se você... seja investindo seu tempo aqui na igreja, e seja investindo seu dinheiro em qualquer outro lugar, o mais importante dessa equação não é o capital que você inicia, e também não é a taxa que você está recebendo por esse capital aplicado. Está muito matemático isso, muito financeiro, mas o mais importante que é o que está sendo exponencial. O exponencial é sempre o tempo. Por isso que o tempo é o ativo mais importante. É verdade. E voltando aqui à dinâmica que eu queria fazer com vocês, quanto que vocês gastam em média aí num combo do McDonald's ou do Burger King? Solteiro ou namorando? Chutem. Quanto você gasta aí, Marlon? Quanto você... 30 e alguma coisa, 35... 40, se vocês forem... Não, mas peraí, o Marlon agora... ele falou do combo dele solteiro, né? Aí... Mas, enfim, 35, 40, se for aquele especial, até R$50 você vai gastar no lanche no final de semana, né? Até R$50 você vai gastar, porque ainda tem refrigerante, às vezes, aí você repete, enfim. Eu coloquei aqui, eu fiz um planejamento... Para as pessoas que hoje têm na casa aí entre 20 a 30 anos, eu acho que seria mais para a casa dos 20 anos. Mas, considerando que você investindo R$100 por mês, iniciando hoje, quando você estiver ali nos 65 anos, vocês que estão nessa casa dos 20 e poucos, você vai estar milionário, cara. Investindo R$100 por mês. Imagina se você tiver a capacidade de investir um pouco mais. Sandro, dá para fechar aqui? Deu para fechar aqui a câmera? Ou não? Ou foi na de cá? Não, eu acho que daqui seria melhor. Não sei. Deu certo aí? Oi? Não, tudo bem? Não. Todo mundo está no grupo lá? Tá, então eu vou mandar lá no grupo. Quem não está no grupo? Eu vou mandar lá no grupo lá depois. No final do culto eu mando lá no grupo. Mas, enfim, se você investir R$100 durante esse período, vai dar mais ou menos uns 40, 46 anos, você vai tirar do seu bolso R$55 mil só. O que você vai ganhar de juros vai ser em torno de 940 mil. Isso numa taxa de juros ao ano de 10%. Hoje a gente está numa taxa de 13,75%. E a gente consegue ativos que pagam até 17% ao ano.
Então, se você tirar por mês R$100 do seu orçamento, começando hoje, se vocês quiserem abrir conta lá, eu auxilio todo mundo a abrir conta e quiser começar a investir, faz tranquilamente. Hoje não é o ticket do nosso escritório, a gente não atende clientes que estão começando a investir. Mas a minha proposta aqui hoje é trazer essa ideia para vocês. É trazer que é possível você chegar num determinado local se você se dispor a isso. Se você se dispor a começar a fazer isso. R$100 é a camiseta da Almadego, por exemplo. Mas entendeu? É um evento, mas tem que ir na Almadego, viu, gente? Fevereiro vocês não investem, vocês vão na Almadego. Mas eu estou dizendo, é um custo que você gasta tipo, no final de semana. Então, dá tempo? Deu certo? Espera aí. Vai dar certo aqui, ó. Deu de boa. Vai lá. Corta lá. Corta para 18, Percival. Aí, não vai focar. Ixi. Não vai focar, não. Eu vou mandar a foto aí no seu WhatsApp, Sandro, vê se você consegue colocar no telão. Espera aí. Peraí. Mandei no seu WhatsApp aí, Sandro. Se conseguir projetar para a gente, pode ser desproporcional mesmo. Mas, enfim, para vocês terem ideia do que o tempo pode fazer com o seu dinheiro. E, às vezes, nós estamos sendo roubados mesmo, por coisas fúteis que a gente pode simplesmente se abdicar um final de semana ou 2 finais de semana, não sei. Entendeu? Então, comecem, a partir de hoje, a ter essa mentalidade, para você constituir patrimônio aqui, falando de visão terrena. Agora, trazendo um pouco de uma visão mais espiritual, Lucas, graças a Deus, assim, Deus foi muito fiel na minha vida, assim. Eu digo que ali foi, deu ruim. Ixi. Não dá para ver não. Mas assim, dá para ler, pô. Essa é uma calculadora que todo mundo tem acesso lá do iDinheiro, enfim, vocês podem brincar com os números lá depois. Tipo assim, e se eu investir 100, 150, quanto que isso vai dar? Aí vai dar 1,5 milhão. Se você investir 150 ali, vai dar mais de 1,5 milhão. Então, é muito dinheiro. Que você pode começar, tipo assim, tem gente que pode tirar R$200, 300, não sei qual que é a capacidade de cada um aqui. Eu coloquei R$100 porque, tipo, é dois lanches que você deixa de comer. E outra coisa bacana, uma vez eu fiz uma conta dessa com um conhecido meu, e ele falou assim, tá, mas daqui, quando eu tiver 70 anos, 1 milhão não vai representar nada, porque a inflação, não sei o quê, papapá. Não, mas 1 milhão daqui a 40 anos vai dar o quê? Vai ter o mesmo poder de compra de uns 400, 300 mil reais de hoje. Sim, mas o que é bacana disso é que, por exemplo, o Lucas, que é o nosso assessor aqui, com 1 milhão, o cara que tem 1 milhão na conta lá, ele consegue fazer um salário para ele através disso? Consegue. Se você tiver 1 milhão hoje e tirar para fazer uma retirada mensal, você consegue tirar um salário aí fácil de uns 10 mil reais por mês, sem mexer no seu principal. E com ele corrigindo da inflação ainda. Pode perguntar. Senhora Jacó Coelho. Não, gente, sério, só um negócio, porque isso é muito legal. O Samuel sempre gostou dessas coisas de investimento e eu sempre fui muito pé atrás, porque a gente já vê a história de gente que colocou tudo, perdeu tudo, enfim. Aí eu sempre ficava, tipo, muito assim, não, você tá louco, você não vai mexer no meu dinheiro, não, mexe no seu, não quero saber disso e tal. E aí eu lembro que eu estava no estágio, começo do nosso namoro, e aí a gente falou assim, não, vamos juntar um dinheiro, vamos começar. Eu ganhava R$600 por mês. O Samuel ganhava um pouquinho mais, mas também não era grande coisa assim, não. A gente começou 50 cada, né? Foi. A gente começou R$50 cada, todo mês a gente dava. Aí depois eu consegui melhorar um pouquinho, ele conseguiu melhorar um pouquinho, aí ele começou a dar 100, eu dar 100 também, aí depois ele melhorou mais um pouquinho, ele começou a dar 200. E hoje é o dinheiro que a gente está sonhando com o nosso casamento. Então, assim, gente, procurem o Lucas, de verdade. Procurem, porque isso é tremendo. É verdade. Eu vou passar esse microfone aqui para a galera fazer perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Isso mesmo. Só levantar a mão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém aqui tem algum objetivo? Vocês já chegaram a traçar o objetivo de vida aqui? Alguém já fez? Todo mundo já fez, né? Se alguém quiser saber se é pirâmide também, é a hora. Não é pirâmide. Tá? Alguém
Fred, tem no alguma final pergunta, aqui, se você gente, indicar sobre os isso? 3 próximos amigos, você vai ganhar R$100. Você vai indicando o outro? É, Né? Não é isso não, gente. A gente não vai fazer isso não. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguém já investiu aqui alguma vez? Quantos já investiram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana Clara. Eu sou cliente do Lucas, gente. Ana Clara. Mais ou menos. Ninguém tem pergunta, gente, sobre o aonde que investe, como que faz, o que faz? Como é que funciona todo o processo do investimento? Tipo, a gente deposita e tal, e fica... Como que faz para o dinheiro render lá dentro disso? Deposita onde? Como que é todo o processo, do zero? Esse exemplo que eu trouxe seria um investimento ultraconservador mesmo, visando para o longo prazo. Então, seria basicamente você depositar o seu dinheiro, pode ser em qualquer banco, hoje ele paga essa taxa de rentabilidade tranquilamente, através do CDB. Então, você investindo dentro do CDB lá, você pode ter essa rentabilidade considerada razoável no mercado. Lá no nosso escritório, no meu escritório, no que o Henrique trabalha, a gente consegue trabalhar um pouco mais o dinheiro que vocês investem, buscando uma rentabilidade maior. Então, de uma forma conservadora também. Né? Então, a gente não vai fugir, tipo assim, de 10 vai passar para 20. Não, de 10 vai passar para 11 ou 12. Mas a gente, no decorrer do tempo, isso contribui muito para vocês, como investidores. Alguém tem... Mas é simples, você abre uma conta, pode ser qualquer banco. Às vezes, até para quando a gente está começando, eu até recomendo que vocês abram conta, por exemplo, no Inter, ou então no C6, que são bancos digitais de menor porte, que tem muitas campanhas de CDBs que pagam, por exemplo, 200% do CDI, 300%, só que tem um limite. Então, tem um limite, por exemplo, até R$5.000, até R$2.000. Então, para a gente que está começando agora, aproveitar essas promoções dos outros bancos, até a gente aumentar o nosso patrimônio, é interessante. Na Rico também tem bastante coisa, né? Na Rico também tem muita coisa. O Pedro tem uma pergunta. Só um detalhe, antes do Pedrão perguntar aqui, tem como voltar o que o Lucas colocou aqui? Sandrão, tem como colocar a imagem de volta? Por favor. Por favor. Aqui, ó. Entendi. Onde que mostra aqui, Lucas? Total investido. Você investiu 55.300. 55.300 e o total ganho em juros 945 mil. Tá certo. Tá certo. Caraca. É muita coisa. Porque o tempo ser exponencial, até assustei aqui. Porque, cara, tem noção que você colocou 55 mil e você tem 945 de juro? É muito louco isso. Caraca. Eu assustei nessa conta aqui. É muita coisa, porque chega um momento, como o tempo ele é exponencial e a gente está falando para a galera que, vamos falar assim, tá jovem, tá começando ainda, quando você começa desde cedo, com um pouco, chega um momento que o jogo vira. Samuel, o que é o jogo vira? Eu tenho uma planilha, no Excel que eu marco assim, a hora que o jogo vira, sabe? É uma planilha de projeção, lógico. O que é o jogo virar? Cara, é a hora que você tem mais dinheiro do que você colocou. E isso é muito doido. É muito interessante isso. Porque você tem dois fatores. Você tem economizar, que é muito importante. Eu estou economizando R$100.000 por mês. Uhum. E você tem o rendimento sobre isso. Sim. E a Bíblia... a Bíblia fala sobre isso, Samuel. A Bíblia fala sobre investir o seu dinheiro. Fala muito claro. Se você for lá em Mateus, Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos. O talento não é Quando Jesus está falando de talento, Jesus não está falando de eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei dançar. Não, talento é uma moeda. Talento Talento era correspondente a um dia de serviço? O Kildre, tira uma dúvida para nós. O denário acho que é um dia de serviço. Agora o talento... O que era a unidade do talento? Era uma moeda da época, né? Era
É isso mesmo. Agora de cabeça eu não vou lembrar, mas o talento, se eu não me engano, era um tanto considerável, né? Era o quê? 35 quilos de ouro? Meu Deus. 35 quilos de ouro, meu amigo. Tá louco, é muito dinheiro. E aí, Jesus, a parábola ela vai falar sobre isso. E tem uma versão, a mensagem vai falar quando o cara enterra os talentos, né? Mas o Senhor vai falar nessa versão mais atualizada, vai falar assim, por que você não investiu seu dinheiro no banco, que dava qualquer coisa? Dá qualquer coisa aqui. Exatamente. E é justamente isso. A Bíblia ela é muito contextualizada e ela fala sobre todas as coisas que a gente está falando aqui agora. E muita gente cobra caro para falar sobre isso. A Bíblia já fala sobre isso. É verdade. Vamos Pedrão, abrir para as perguntas, porque contigo. Já são 10h04, gente. A gente precisa... Gente, são 2 perguntas, aliás. Olha. Hoje em dia, o pessoal fica com o pé atrás um pouco para investir, por conta que o primeiro contato que o jovem hoje tem com o investimento é pirâmide financeira, que é Option. Hoje em dia está fazendo muito sucesso, é o tal da Blaze, com aquela promessa de virar dinheiro muito rápido, né? Então, sempre que fala de dinheiro e investimento, o jovem de hoje em dia ele fica com o pé atrás. Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor o porquê é seguro investir aí, porque as pessoas já têm esse histórico hoje em dia de perder dinheiro. Tem uma estatística que eu ouvi há um tempo atrás, não sei nem se ela é isso ainda, que 95% das pessoas que investem no mercado financeiro hoje perdem dinheiro. E outra coisa também, eu queria que você explicasse o que é CDB. Vou pontuar rapidão. O que a gente considera como... A gente não, mas o que é considerado como investimento? Investimento... A gente está falando sobre mercado financeiro, aplicações e tudo mais, mas investimento é você comprar um imóvel, investimento é você dar entrada, você entrar na poupança, investimento é tudo aquilo que você faz, você coloca o seu dinheiro com o objetivo de, depois de um tempo, ter o dinheiro de volta. Há uma taxa coerente do mercado. Foi muito bacana você falar dessa estatística de 95% das pessoas perdem seu dinheiro. Essa estatística se relaciona a day trade. E, Samuel, o que é o day trade? O day trade é uma ferramenta que muita gente usa. Ela caiu muito em descrédito ultimamente, justamente por conta dessa estatística e por conta de muita picareta que tem no mercado. Tem gente que ganha dinheiro com isso? Tem gente que ganha dinheiro com isso. Conheço gente que ganha dinheiro real com isso. Mas isso, day trade, que são esses 95%, ele não é investimento. Samuel, por que o day trade não é investimento? Muita gente, não sei quem não conhece day trade, deixa eu explicar aqui o que significa essa operação. A operação trade seria, day trade é uma operação que você entra e sai no mesmo dia, na mesma hora, ou às vezes em questão de segundos. Por que isso não é um investimento? Porque você não entra, você não faz uma aplicação acreditando que aquilo vai dar certo e depois de um tempo isso vai ser bom. Você entra meramente especulativo pela variação do mercado. Samuel, qual que é o problema disso? Você não sabe para onde é que o mercado vai em um curto período de tempo. Exatamente, é uma aposta. E aí, tem gente que ganha dinheiro com isso? Tem gente que ganha dinheiro com isso. Eu não sou o cara que vai falar assim, não, day trade é algo tal. Mas eu, Samuel, se você me perguntar, isso compensa? Cara, eu não entro para mim. Não faço esse tipo de coisa. Então, igual você falou, qual que era aquela que você falou? Depois do que é Option? A Blaze. Blaze. Essas operações, por exemplo, que é Option, Blaze, essas operações são operações de aposta. Então, a aposta não tem nada a ver com investimento. Investimento é algo que você pensa a prazo. Seja, quando fala assim, não, investimento a curto prazo, você está falando de, no mínimo, um mês. Nenhuma dessas operações vão falar assim. E o que é CDB? Bom, eu acho que esse eu vou falar um pouco mais rápido, por conta do nosso tempo ali, 10h07. Gente, se a gente levar mais uns 15 minutos aqui, tudo bem? Todo mundo? Amém? Então, tranquilo. O que é CDB? Quando você
tem um dinheiro, você vai fazer o que o Samuel acabou de falar, e vai investir em alguma coisa. CDB nada mais é do que você está emprestando seu dinheiro para o banco. Então, você está emprestando seu dinheiro para o banco e ele está te pagando uma taxa por aquilo. Então, CDB significa Cédula de Depósito Bancário. Então, você deposita... Certificado de depósito bancário. Certificado de depósito bancário. Isso é um comprovante que você tem aquele dinheiro no banco e ele vai te pagar os juros sobre aquilo. Então, você vai ter uma taxa que é pré-fixada ou atrelada a algum indicador, como o CDI, que é a mesma coisa da taxa básica de juros do país. Todo mundo aqui assiste no jornal quando o William Bonner lá fala, ou então outros âncoras aí, enfim, falam lá, a taxa básica de juros, o Copom subiu a taxa básica de juros, o Copom diminuiu a taxa básica de juros. É a taxa que manda na economia. Essa taxa básica de juros a gente pode aprofundar depois. Às vezes a gente pode até pensar em montar uma turma para a gente falar no sábado à tarde aqui, específico sobre o mercado financeiro. Quem gosta da ideia? Levanta a mão aí. Quem toparia? Quem toparia? Eu topo. Quem toparia? Porque aí a gente pega aqui, tipo, chega aqui no sábado umas 2 horas e já fica aqui, faz um coffee break, né, que é importante. Eu gosto desse negócio aí. Cara, eu gosto do Lucas. E a gente fala só sobre isso. Pode ser? Refinado. Pode ser? Combinado? Mais alguém tem alguma pergunta aí para a gente finalizar? Ali, o Davizão lá. Luiz, mano. Luiz, gente, que isso, Davi, eu tô confundindo. Ei, Davi, uai, qual é, tio? Eu achei que você estava tentando lembrar da fantasia dele, que foi de Salomão. Mas isso mesmo aí, assim, não te ajudou, não. Enfim, continua. Não, eu tenho uma pergunta sobre bolsa de valores. Você acha que vale a pena, que é muito arriscado? Depende muito do perfil do investidor. Por exemplo, para quem está iniciando, eu não recomendo. Eu não recomendo porque, é como o Samuel falou, é muito especulativo a bolsa hoje. Então, você entrar nela, até mesmo agora, é um momento de entrada interessante para quem quer para o longo prazo. Mas vai depender muito do seu perfil, entendeu? Se você está disposto a ver, por exemplo, vou investir hoje R$100 aqui, e amanhã esses R$100 pode virar 50, entendeu? Aí, não, eu já vou sair, aí você realiza o prejuízo, fez coisa errada. Eu não recomendo que você coloque todos os ovos em uma cesta só. Por quê? Uma hora essa cesta pode cair e aí vai quebrar, ou não, se tiver só um ovo lá, muita chance daquele ovo quebrar. Agora, se tiverem vários ovos assim dentro da cesta, alguns deles podem trincar, pode dar um problema, igual teve agora, a gente falando do mercado financeiro, a gente teve Covid. Então, bolsa foi afetado, foi lá embaixo, enfim. Mas quem tinha investimento em renda fixa, lá atrás, manteve a sua rentabilidade, porque você já acordou lá atrás, você já fez isso. Agora, a gente está vivendo um momento muito bom na renda fixa, excelente, na verdade, de salvar boas taxas, porque a gente está vendo ativos pagando 18% ao ano, e isso é uma linguagem muito mais técnica, né? Eu estou falando muito. Mas, se a gente vê ativos pagando 18% ao ano, lembra que a gente considerou 10% ali? Se a gente colocar aqui... Quase o dobro, né? 18% ao ano, por exemplo, Lucas, eu tenho hoje R$100, e se a gente conseguir salvar uma taxa uma taxa média, vamos dizer assim, de uns 15% ao ano, nesse mesmo período, de 46 anos investido, você ia ter 5.300.000. Entendeu? Então, existem essas oportunidades dentro do mercado financeiro. Então, se você começar a investir o quanto antes e começar a poupar, cara, começa com R$100. Eu estou começando com R$100. Eu sou assessor de investimentos hoje, todo mundo pensa, nossa, o Lucas é rico, né? Não sou não, ainda. Sou rico da graça de Deus. Mas eu montei um planejamento financeiro para mim, de aportes mensais, de algo que não vai fazer falta, né? Principalmente isso. Então, R$10.000. Eu recebo. E que eu vou atingir esse objetivo. Se vocês quiserem que a gente vai ter, na verdade, uma turma para falar sobre isso, a gente coloca na pauta lá, Ana Clara, para a gente montar essa turma, e a gente vai montar um planejamento para vocês. Agora, só tomando mais uns 5, 6 minutinhos de vocês, eu queria contar um testemunho sobre... Você precisa ir? Mas, assim, contando um testemunho sobre essa questão de planejar
e colocar diante de Deus, a Bíblia ela deixa muito clara que o homem faz planos, mas quem dá a última palavra sempre é Deus, cara. Sempre é Deus. Então não adianta de nada a gente aqui projetar, planejar a nossa vida e dizer assim, ó, vai dar tudo certo. E aí, se Deus não estiver no controle de tudo, a gente não sabe o que vai acontecer dentro de 40 anos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem o que vai acontecer depois que a gente sair nessa porta. Então, nossa confiança maior, ela não deve estar no dinheiro, ela não tem que estar na nossa capacidade, isso eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, e não deve estar nas nossas forças, jamais. A nossa confiança total deve estar em Deus. A nossa fé tem que estar firmada nele. Para vocês terem um testemunho sobre fé, e falando sobre esse último pilar aqui, que é o empreendedorismo, eu, pela graça de Deus, gente, tudo que eu vou contar aqui é pela graça de Deus, mas eu saí de uma vida muito difícil lá no Pará. A gente tinha uma vida muito complicada mesmo. Era conturbação de relacionamento familiar, e, enfim. E Deus nos tirou de lá. Está aqui minha irmã, Luana, minha irmã Gabriela lá atrás também. Hoje, minha família está toda aqui, graças a Deus. Mas para chegar até aqui, vão fazer 6 anos. 6 anos de uma história que eu vou tentar resumir em 5 minutos. Eu saí lá do Pará, porque meus pais se separaram, a gente estava vivendo uma situação muito complicada, e eu cheguei aqui em Goiânia sem perspectiva nenhuma. E falando do meu testemunho profissional, da vida profissional aqui, que tem vários testemunhos, se a gente for falar, vai falar a noite inteira. Mas falando da minha vida profissional, eu cheguei aqui em Goiânia, o meu primeiro trabalho foi fazer currículo. Para vocês terem ideia de que Deus muda todos os nossos planos. Lá no Pará, eu tinha me candidatado a vagas de estágio aqui em Goiânia. Eu estava muito atrasado nos estudos. Eu estava concluindo o ensino fundamental com 15 anos. Então, foi a época que eu cheguei aqui em Goiânia com 17, mais ou menos. Então, era ali nessa faixa de 15 para 16, eu estava concluindo o ensino fundamental ainda. Então, eu estava muito atrasado e era impossível. E eu cheguei aqui em Goiânia, eu disse assim, eu vou começar o ensino médio em Goiânia e vou pegar vaga de estágio de ensino médio em Goiânia. E eu comecei a me candidatar lá do Pará para cá, que eu já estava planejei a minha viagem para cá 6 meses, e guardei dinheiro, enfim, para vir. Chegou no dia, mudou tudo. Eu tinha comprado passagem de avião, eu vim de ônibus. Não deu nada certo, eu tive que antecipar a minha viagem, porque surgiu uma proposta mirabolante aqui, aí eu disse, nossa, eu vou vir e tal, para ser estagiário nessa empresa, vai ser muito bom. Eu disse, eu vou abrir mão da minha passagem, enfim, vim embora. Mas Deus tem os seus planos para nos ensinar as coisas, né? E quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu fui imprimir meus currículos e eu disse, vou atrás de trabalho. Eu fui lá para Campinas, entregar currículo em cada loja daquela de Campinas. Em cada uma das lojas. E eu entrei numa loja da Claro, numa revenda da Claro, e tinha uma mulher desesperada lá, tipo assim, nossa, como é que a gente vai fazer para contratar alguém, não sei o quê. E o nome dela é Aline Tolentino. Aí eu cheguei lá com o currículo na mão, né? Aí ela disse assim, é você que eu vou contratar. E eu disse, ótimo, o que é para fazer aí? Ela, não, a gente está contratando estagiário de ensino médio para nos auxiliar aqui no dia a dia. Era uma revenda da Claro, não era nem loja própria da Claro, enfim. Eu pensei que era Claro, eu iniciei lá. Foi uma porta que Deus abriu. Eu ganhava um valor muito baixo. Na época, correspondia a 50% do salário mínimo. E quando eu saí, eu trabalhei na Claro durante 7 meses. E eu conheci a Catedral em maio de 2017, aqui. Eu cheguei em fevereiro de 2017 em Goiânia, em maio de 2017 eu conheci a Catedral da família. E durante todo esse período, dos 7 meses, conheci o grupo familiar, frequentava o grupo familiar lá na casa do Kilder, e graças a Deus pela sua vida, Kilder. Deus abençoou muito a minha vida através da sua vida. E louvado seja Deus por isso. E lá a gente teve muitos ensinamentos sobre fé, sobre a gente realmente ter uma fé ativa. E quantos aqui já tiveram alguma experiência de fé? Vocês já fizeram algum vamos trazer para a nossa linguagem, algum teste com Deus?
Vocês já colocaram alguma coisa assim que disseram assim, Deus, eu preciso dessa resposta. E alguma Deus prova, respondeu, né, para igual você? Malaquias. Eu me comparo muito com aquele cara que fez a prova com Deus, com Gideão, né, que fez a prova com Deus agora vai ter que amanhecer tudo molhado do lado e aqui vai ter que estar seco. Aí, no outro dia, ele foi lá... Foi Gideão? Foi Gideão. No outro dia, ele foi lá e disse, não, agora tem que estar molhado só aqui, no resto tem que estar tudo seco. Sempre que eu vou fazer prova com Deus, é muito dessa forma. Mas, enfim, fui 7 meses estagiário na Claro. E, no final de 2017 para 2018, eu orei durante todo esse período e pedi para Deus, abre uma porta, porque eu quero trabalhar na obra. Eu não tinha tempo para trabalhar. Eu disse, eu quero me dedicar na obra e eu quero ter tempo e qualidade de vida para poder, enfim, meio salário mínimo não sustenta ninguém aqui em Goiânia. É complicado, é muito complicado. E se você ganha meio salário mínimo, pode colocar diante de Deus, que Deus vai te abençoar e Deus vai prosperar a sua vida nisso. Mas você tem que seguir as regrinhas, né? Você tem que seguir o passo a passo. E Deus abriu uma porta para mim, novamente. Eu já tinha sido aprendiz no Banco do Brasil, lá no Pará. E aqui em Goiânia, por várias vezes eu tentei vaga de estágio de novo. E, graças a Deus, eu consegui voltar para o Banco do Brasil. Fui estagiário durante um ano, também no ano de 2018, no Banco do Brasil. E, para encurtar a história, durante esse período do Banco do Brasil, eu ainda estava no ensino médio. Deus abriu uma porta para eu concluir o ensino médio antes do tempo, porque eu já estava ficando velho. Eu estou com 23 anos hoje. Mas eu já estava ficando mais velho e eu estava muito incomodado com a escola. Enfim, Deus abriu uma porta para eu concluir o meu ensino médio em 2 meses. Eu concluí o ensino médio lá, concluí, já fui direto para a faculdade. E nisso eu tive que sair do banco. Quando eu saí do banco, eu tinha 3 propostas de trabalho para eu trabalhar em empresas privadas aqui de Goiânia, como analista financeiro, assistente financeiro. Eu passei por essas 3 empresas. Eu fiquei 45 dias em uma, aí a outra cobriu a oferta, eu fui para a outra, fiquei 3 meses, e aí eu entrei na outra, que cobriu a oferta de novo. E nessa terceira, eu fiz uma prova de Deus se era para eu realmente trocar de trabalho de novo em 3 meses. Eu disse, Deus, se ela me fizer a proposta X, não é X,1, X,2 ou X menos. Se ela me fizer essa proposta, eu tenho certeza que o Senhor está no negócio. E essa pessoa fez exatamente aquela proposta. E eu disse, não, então eu vejo que Deus está no controle disso. E eu fui. Fiquei 10 meses nessa empresa. E o meu gerente do Banco do Brasil, que eu tinha atuado antes, ele se aposentou em 2019, e início de 2020 ele estava entrando numa cooperativa de crédito, no Sicoob. Todo mundo me conhece que eu trabalhei no Sicoob, né? Ele me ligou no início de 2020 e disse assim, Lucas, eu estou montando uma equipe e preciso de você nela. Para você ver o quanto é importante, gente, eu como colaborador, eu como funcionário que era das empresas, sempre contribuí muito além do que era necessário. Às vezes você diz assim, nossa, mas será que eu fui contratado para digitalizar e arquivar no Banco do Brasil? Era só esse o meu trabalho como estagiário. Mas o que eu fazia? Eu visitava empresas, eu fazia instalações, fazia suporte técnico de informática para o pessoal das empresas, eu me relacionava com as pessoas, então as pessoas sabiam quem eu era, e eles pensavam até que eu era funcionário do banco. E às vezes eu ficava depois do horário, às vezes eu mudava meu horário de trabalho. Enfim, eu tinha essa flexibilidade, e isso traz uma notoriedade para você como profissional. Isso é importante para você, onde você está inserido hoje. Não se limite só àquilo que você foi contratado para fazer. Sempre não fazer é algo a mais, isso, né? isso não é. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, o meu chefe está abusando de não sei o quê e tal. Não, cara. Você uma hora ou outra vai ser recompensado e é por quem está te vendo lá de cima. Não é por quem está te vendo aqui da terra, não. E, enfim, para finalizar, depois desse período de 10 meses, aí eu recebi essa proposta do Sicoob, fiz novamente uma prova com Deus, se era de Deus de eu ir para esse lugar. Era início de 2020.
E eu disse, Deus, se essa pessoa esperar 30 dias para eu poder sair do meu trabalho e mudar de trabalho, eu sei que o Senhor está no negócio. Porque a proposta era muito boa. Era muito boa. Não era uma proposta de qualquer um recusar. Mas eu sempre coloquei as minhas decisões pautadas em Deus. Pautadas em Deus. Tanto é que no meio desse caminho eu recebi uma proposta 3 vezes melhor. Na empresa que eu estava. A pessoa disse assim, não, você vai ganhar 3 vezes mais do que você vai ganhar lá no banco. Você não quer ficar? Eu disse assim, não, porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. E o propósito é um planejamento de longo prazo. Deus já tinha confirmado comigo no meu coração. E às vezes vai vir coisas para que você saia do caminho. Vai vir coisas muito melhores para vocês saírem do caminho. Enfim. E logo que eu entrei no banco, uma semana depois, surgiu a crise do Covid. Está vendo como Deus cuida de todos os detalhes? Todos os detalhes. Logo quando entrei no Sicoob, uma semana depois saiu a crise do Covid, a empresa que eu trabalhava teve que fechar e o banco continuou, porque era atividade essencial. Então, Deus cuidou desse detalhe também, cara, também. E dentro lá do Sicoob, eu fiz uma carreira muito boa, graças a Deus por isso. Passei por 5 cargos lá dentro de 2 anos e meio que eu fiquei dentro do Sicoob. Então, a cada 6 meses eu estava numa área diferente. Era porque eu sabia? Era porque eu merecia? Não, nunca foi por isso. Nunca foi por isso. Sempre foi Deus atuando nisso. Claro que a gente tem a nossa parte de contribuição, que a gente tem que fazer a nossa parte. E é sempre fazer além daquilo que esperam de ti. Mano, muito interessante dessa história que o Lucas, Deus coloca a gente em lugares tão incríveis, né? Quando você estava lá no Sicoob, você estava com quantos anos? Eu entrei no Sicoob com 20 anos. 20 anos. Quando, aquele exemplo que você falou para mim da assistente. Ah, sim. Quantos anos tinha? Em certo momento ele precisou ter um assistente. E quantos anos tinha a sua assistente? Em certo momento precisei contratar um assistente e de todas elas, todas as pessoas que a gente analisou o perfil, a que mais tinha perfil para a vaga era uma senhora de 45 anos. E eu era chefe de uma senhora de 45 anos. É isso. Mas, enfim, para finalizar, gente, porque a gente está muito avançado no tempo, já está 10h25, até quero pedir perdão ali para o Sandro, para o pessoal, enfim, Vandeir, por favor, a gente já vai finalizar. A gente marca um outro dia para a gente continuar esse bate-papo. Tá? Eu quero compartilhar sobre isso com vocês. Mas, enfim, em julho do ano passado, eu recebi uma proposta para sair do Sicoob e empreender. Foi uma proposta assim, que virou minha vida de cabeça para baixo. Até agora, minha vida ainda está começando a virar de volta, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas. Né? Eu tive que abrir mão de uma carreira de 2 anos e meio dentro do Sicoob, que eu poderia ter ganhado muito mais, poderia estar indo muito mais além, mas eu resolvi empreender. E empreender tem os seus prós e contras. Você tem o fator tempo, não é do dia para a noite que você começa a ter ganhos extraordinários, não é. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu queria deixar um recado para vocês. Se vocês tiverem Deus no negócio, tudo vai fluir. Essa semana mesmo eu estava pensando, disse, meu Deus, e agora, como é que eu vou fechar esse mês? Porque, tipo assim, o empreendedor, você tem que gerar sua receita. Ninguém te paga seu salário. Né? Você tem que gerar. E aí? Como é que eu vou fechar o mês? O que eu vou fazer? E tudo aquilo. Enfim. Deus, eu preciso de novas portas. Essa foi a oração para Deus. Sabe? Até pensar em sair do lugar onde eu estou hoje e aceitar outras propostas passou na minha cabeça. Porque no momento de desespero, cara. No momento de desespero vai vir essas tentações. Mas eu disse, Deus, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor está no negócio. E essa semana, especificamente, nessa semana, de segunda-feira agora até sexta-feira, foi a melhor semana do mês de janeiro. Deus fez coisas incríveis, amém, cara. Amém. Eu sentei com pessoas que eu nunca imaginei sentar nessa vida.
Nunca imaginei, mano. Nunca imaginei. Aquela pessoa assim que você olha e diga assim, é inacessível sentar com aquela pessoa. Deus proporcionou sentar com aquela pessoa, sabe? E Ele abriu tantas portas essa semana, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque todas aquelas minhas preocupações que eu tinha com, nossa, vai dar certo de fechar aqui, vai dar certo isso, aquilo, outro, tem que pagar aquilo, tem que voltar e tal. Porque durante esses 6 meses foi um período que eu comecei só a plantar. E agora que eu estou começando a colher. E eu creio que, da mesma forma como eu plantei, Deus vai prover uma colheita. E você também pode fazer isso, gente. Vamos ficar em pé? Amém. Eu queria que todos aqueles que querem receber uma oração, para Deus abrir a mente, direcionar, para Deus capacitar a sua vida, saia do seu lugar, venha aqui na frente, que você queira receber essa oração, que você queira receber um direcionamento de Deus para a sua vida. Senhor, às vezes eu não sei o que fazer, eu não sei aonde investir, ou então eu não sei aonde o Senhor quer me levar. Eu não sei qual que é a profissão que o Senhor quer para a minha vida. A gente vai marcar um bate-papo mais específico sobre isso, e eu quero falar sobre isso com vocês. Que você possa, em nome de Jesus, sair daqui nessa noite com o coração mais esperançoso. Porque eu, hoje, graças a Deus, sou prova de que Deus transforma um atendente de telemarketing num sócio de uma operação do BTG Pactual, que é um dos maiores bancos da América Latina hoje. E Deus é fiel, cara. Deus é fiel para fazer isso. Ele pode fazer isso na vida do Marlon, na vida do Alexandre, pode fazer na vida do Luiz. Cara, o Luiz tem um testemunho incrível da faculdade dele, e vai ter outros testemunhos no decorrer da trajetória dele. Deus pode fazer isso na vida do Pedro, que é um empreendedor também hoje. Né? Deus pode fazer isso na vida do Danilo, da Jennifer, da Mariana. Cara, se você ainda tem dúvida do que Deus tem para você, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Deus, Pai, nessa noite eu oro a Ti pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada um que está aqui nessa frente do altar. Senhor, às vezes pode passar no pensamento deles dúvidas sobre o que fazer, como fazer, qual faculdade fazer, aonde que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Mas, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa direcioná-los agora. Assim como o Senhor direcionou a minha vida, assim como o Senhor direcionou, Senhor, cada passo meu, Pai. Senhor, eu sou muito grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti porque o Senhor me tirou, Senhor, de um lugar onde eu não tinha perspectiva nenhuma, Senhor, de vida. Mas o Senhor me colocou aqui, Senhor, e se o Senhor me colocou aqui, é para um propósito, Pai. E que esse propósito seja alcançar mais vidas para Ti. Em nome de Jesus, Pai, que cada um que está aqui representado, Senhor, possa ser impactado por Ti e que possa ser direcionado por Ti, Pai. Pai, que quando eles orarem, que quando eles falarem contigo, o Senhor possa responder, assim como o Senhor respondia para mim claramente, assim como o Senhor falou sempre comigo, Pai. Fala com eles, Pai, fala com cada um dos seus filhos. Senhor, eu queria te pedir que o Senhor colocasse na vida de cada um aqui um coração de servo. Um coração de servo, Pai, um coração de servir o reino. Porque lá em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiramente os reinos dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Pai, que esse versículo que me acompanha até hoje, que é a base da minha vida, Pai, possa ser a base da vida de cada um aqui também. Em nome de Jesus, Pai. Ser com cada um dos meus irmãos, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Nos leva em paz para os nossos lares, para as nossas casas, para onde quer que nós formos agora. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo direcione a vida de cada um aqui. Que eles possam voltar aqui e dar testemunhos. Testemunhos de mudanças, testemunho de vitória, testemunho de bênçãos, Pai. Testemunho de vida próspera em Ti. Testemunho de ausência de necessidade. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém.